Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de números, de operações com números racionais. Para a aula de hoje de divisão com números racionais, que se encontra na página 123 do livro didático de vocês, que é a página que eu estou mostrando aqui, nós vamos trabalhar hoje com a divisão, cálculo de divisão com números racionais. Para o cálculo de divisão com números racionais, nós vamos estar resolvendo 4 situações. Essas 4 situações estão aqui no livro, onde eu vou estar repassando essas situações, depois eu vou estar resolvendo essas situações no papel para estar mostrando para vocês essa regrinha, como funciona. Então, nós temos a primeira situação é: Cíntia está trocando parte da fiação elétrica de sua casa. Para isso, ela comprou 8 metros de fio e pagou R$ 23,20. Após uma semana, ela percebeu que precisava de mais meio metro desse mesmo fio. Sabendo que o preço do fio não mudou, quanto Cíntia pagará por meio metro de fio? Aí tem aqui mostrando como foi que ela resolveu o problema. Aí eu não vou repassar esses cálculos, que eu vou estar fazendo os cálculos com vocês, para vocês, no papel. Aí mostra aqui, lembrando que aqui a gente vai precisar de 2 cálculos para poder chegar no resultado. O resultado é R$ 1,45. Ela vai pagar R$ 1,45 por esse meio metro. Mas aí depois eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai estar fazendo esse cálculo. Depois, nós temos outros problemas aqui. Outras situações também relacionadas a cálculo de números racionais. Lembrando que a gente vai estar vendo 2 regras. O racional ele pode ser escrito na forma decimal e na forma fracionária. Então, a gente vai estar passando 2 regras. Uma regra de divisão com fração e uma regra de divisão com decimal. Os outros problemas, eles são diretos. Nós temos aqui, pede para calcular o menos 1,55 dividido por mais 0,25, que eu também não vou estar mostrando para vocês agora, que a gente vai estar fazendo o cálculo depois. Aí, só que no livro sempre está mostrando o cálculo, mas eu vou estar explicando o passo a passo do cálculo para vocês. Depois, nós temos o menos meio dividido por menos 3/4, que aí agora já entra a forma da fração. E temos o menos 3/7 dividido por mais 0,4. Então, nós temos aí esses 4 exemplos para poder estar fazendo aí os cálculos de divisão, para estar relembrando aí como é esse cálculo de divisão, como é que a gente vai estar fazendo para efetuar esse cálculo de divisão. Lembrando que, se eu tenho meus 2 valores decimal, minha resposta precisa ser decimal. Se eu tenho meus 2 valores fracionário, minha resposta precisa ser fracionária. Se eu tenho um decimal e uma fração, igual a esse último caso desse último exemplo aqui, eu posso estar optando por um dos dois, desde que minha fração não seja uma dízima. Caso minha fração seja uma dízima, aí agora eu não tenho como transformar a fração em decimal, aí eu preciso da transformação do decimal em fração. Aí eu vou estar passando agora para vocês a resolução desses probleminhas com a explicação das regras no papel para vocês estarem observando. Bom, pessoal, então, continuando aqui as nossas... Continuando aqui, né, os nossos exemplos de divisão com racionais, nós vimos lá no livro que tem algumas situações problemas, onde... Pronto. Algumas situações problemas, onde nós vamos resolver aquelas situações problemas lá. Então, nós temos aqui. A primeira situação problema que nós tínhamos lá, era aquele probleminha lá que falava sobre os fios, né? Falava lá que Cíntia estava trocando parte da fiação elétrica, e aí ela comprou 8 metros de fios por R$ 23,20. Então, foram 8 metros a R$ 23,20. E depois ela precisou comprar mais meio metro. E aí pergunta quanto ela pagou por esse meio metro. Então, para isso, nós precisamos saber quanto custa... para isso, nós precisamos saber quanto custa
o metro do fio, para depois a gente fazer esse cálculo. Então, nós temos aqui 23,20 é o que ela pagou por 8 metros. Então, nós vamos pegar o valor que ela pagou e dividir por 8, para saber quanto é que vai custar 1 metro. Então, nós vamos ter aqui primeiro essa divisão de R$ 23,20. Lembrando, o problema quer saber quanto ela pagou por meio metro, sim. Mas para saber quanto ela pagou por meio metro, primeiro a gente precisa saber quanto ela pagou, quanto vale o valor do metro. Então, nós temos o seguinte cálculo. Observe que aqui eu tenho um decimal. Como é que eu vou fazer o cálculo com o decimal? Como é que eu vou fazer o cálculo com o racional quando ele está na forma decimal? Eu tenho que igualar as casas decimais. O meu dividendo e o meu divisor tem que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Eu não posso alterar nenhum deles. Então, eu posso colocar 8,50? Não. Eu não vou alterar o número. Eu tenho que acrescentar casas depois da vírgula, mas sem alterar esse número. O número ele precisa permanecer o mesmo. Ou seja, isso significa que eu vou ter aqui. O meu dividendo tem 2 números depois da vírgula. O meu divisor não tem nenhum número depois da vírgula. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar 2 números depois da vírgula aqui. Então, eu vou colocar aqui a vírgula e vou acrescentar 2 zeros. Então, eu vou ter aqui agora 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Agora sim, eu consigo fazer a minha divisão. Nesse caso aqui, para poder dividir aqui agora, o que a gente vai fazer? Depois que eu igualo essas casas decimais, 2 casas depois da vírgula e 2 casas depois da vírgula, eu vou tirar essa vírgula, eu não preciso mais da vírgula. Pronto. Eu vou tirar a vírgula e vou dividir o número. 2.320 dividido por 800. Minha divisão agora vai ser essa. Observe que ambos os números terminam em 0. Aí agora, para poder ficar mais fácil, eu posso tirar um 0. Mas você não acrescentou? Acrescentei para igualar as casas decimais. Agora eu já comecei a fazer o meu cálculo. Aí eu vou tirar um 0 aqui e um 0. Não vou tirar os dois porque aqui só dá para tirar um. A gente faz isso para poder diminuir a quantidade de números para ser dividida. Mas se eu dividir o 2.320 por 800, vai dar a mesma coisa também. Então, nós vamos fazer aqui agora o 232 dividido por 80. Nós temos o 232 dividido por 80. 232 dividido por 80 vai dar 2. 2 vezes 80, 160. Aí a gente vai na mesma regrinha da divisão aqui agora com números naturais. Conta de divisão. Que é trabalhando sempre com 3 operações. Divisão, multiplicação e subtração. 2 vezes 80, 160. Aí eu vou subtrair aqui o 160 aqui. Vai ficar 2 menos 0, 2. 3 menos 6 não dá. Eu corto aqui, fica 1. E aqui fica 13. E aí eu vou ter 13 menos 6. Que vai ser igual a 7. 13 menos 6, 7. E 1 menos 1, 0. Deu resto 72. Como a gente está trabalhando com divisão com racionais, o meu resultado ele pode ser sim um número decimal, já que o decimal está dentro dos racionais. Então, eu vou continuar. Lembrando, como é que a gente continua essa divisão? Eu vou acrescentar aqui no resto, eu vou acrescentar um 0 e vou acrescentar uma vírgula no quociente. Pronto. A partir disso daqui, eu posso sempre ir acrescentando um 0 a cada resto que sobrar, sem precisar colocar mais nada no quociente, porque ele já tem a vírgula. E aí, a gente continua com a nossa divisão. Agora, eu tenho 720 dividido por 80. 720 dividido por 80 vai dar
9. 9 vezes 80 é o 720. Isso daqui é uma divisão exata. Resto 0. E aí eu tenho como resultado 2,90. Isso daqui a gente estava trabalhando com números decimais, no valor monetário. Então isso significa que o metro do fio custa 2,90. Então é 2,90 o valor de 1 metro. Mas não era isso que o problema estava perguntando. O problema estava perguntando quanto é que ela ia pagar por meio metro. Meio metro é 0,5. Aí eu ainda vou fazer outra divisão. Eu vou pegar o valor do metro, que é 2,90, e dividir por 0,5. Nós vamos fazer um segundo cálculo. Perdão, 0,5 não. Nós vamos pegar o valor do metro e dividir por 2. Na verdade, se eu dividir por 0,5 vai dar a mesma coisa, mas a gente vai dividir por 2. Por quê? Meio metro. Então, isso é 1 metro. Quanto custa metade disso daqui? Metade é dividir por 2. Aí nós vamos ter a mesma coisa. Se são números decimais, primeiro eu tenho que igualar as casas decimais. Então, eu vou colocar aqui uma vírgula e 2 zeros para ficar 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Com essas 2 casas depois da vírgula prontas, a gente tira a vírgula e ficou com o número 290 dividido por 200. Aqui eu posso usar aquela mesma técnica que eu usei lá, cortar um zero, porque não tem necessidade de usar os zeros para dividir, desde que eu corte a mesma quantidade de zeros. Eu só pude cortar um zero. Logo, ficou 29 dividido por 20. 29 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 20, 20. 29 menos 20, resto 9. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou acrescentar o zero no resto e a vírgula no quociente. E vou continuar a minha divisão. 90 dividido por 20, 4. 4 vezes 20, 80. 90 menos 80, resto 10. Aí eu vou acrescentar um zero novamente. Como eu já coloquei a vírgula aqui, eu sempre posso ir colocando um zero em cada resto que tiver, até terminar a divisão ou perceber se é uma dízima, que é uma dízima. 100 dividido por 20, 5. 20 vezes 5, 100. 100 menos 100, 0. Então, ela vai pagar, a resposta da questão vai ser 1,45 por meio metro. Então, a resposta da questão, a gente faz 2 cálculos para chegar na resposta. E a resposta para aquela situação vai ser R$1,45, vai ser o valor de meio metro. Meio metro custa 1,45. Aí depois nós tínhamos as outras 3 situações. Essas outras 3 situações eram cálculos diretos, não estava relacionado a nenhuma situação, problema, nenhuma grandeza. Era só para fazer um cálculo de divisão direto. Aí nós temos o primeiro, os 2 era decimal. Vale a mesma regra que a gente usou para adição e para subtração. Se os 2 é decimal, minha resposta tem que ser decimal. Se os 2 é fração, minha resposta tem que ser fração. Se um é decimal e o outro é fração, aí eu posso optar por transformar o decimal em fração ou a fração em decimal. Aí eu não tenho uma regra específica. Só se o enunciado especificar como é que ele quer a resposta. Aí vai depender muito também do enunciado da questão. Olha aqui nós temos. Na letra A, era decimal, então eu vou arrumar um cálculo em decimal. Assim como eu armei aqui em cima. Aí lembrando, e o sinal? Eu não uso o sinal para fazer o cálculo. Eu vou fazer o jogo de sinal depois que o meu cálculo estiver pronto para colocar a minha resposta. Então, eu não preciso colocar o sinal de menos e o sinal de mais a hora que eu for armar a conta, não. O que eu vou ter aqui?
o 1,55 dividido por 0,25. 1,55 dividido por 0,25. Primeiro eu vou olhar minhas casas decimais. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula e aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Como ambos têm duas casas depois da vírgula, eu não preciso igualar casas, eu não preciso acrescentar zeros igual eu acrescentei aqui em cima. A única coisa, quando a quantidade de casas depois da vírgula já é igual, eu só vou tirar a vírgula. Pronto. Tirei a vírgula, o que é que me sobrou agora? O número sem vírgula. Não vou usar a vírgula para fazer divisão, nunca usa de vírgula para fazer divisão. Me sobrou, ficou 155 dividido por 25. Então, nós temos 155 dividido por 25. Esse é o cálculo que nós vamos fazer. 155 dividido por 25 vai dar 6. 6 vezes 25... 150. Aí, subtraindo 155 menos 150 vai dar resto 5. Aí, nós vamos fazer da mesma maneira, prosseguir da mesma maneira. Deu um resto diferente de zero, eu acrescento zero no resto e a vírgula no quociente. E continuo o meu cálculo. 50 dividido por 25, 2. 2 vezes 25, 50. Resto zero. Minha divisão é uma divisão exata com quociente decimal, mas a divisão é exata porque dá resto zero. E aí eu vou colocar essa minha resposta junto com o jogo de sinal, já que os números têm sinais. Aqui, ó, menos com mais, menos 6,2. Então, 6,2 é a minha resposta que eu encontrei no cálculo. O menos por conta do jogo de sinal. E aí aqui nós utilizamos novamente a regra de divisão com decimal. Então, regra de divisão com decimal, arma a conta de divisão e observa a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Se já forem iguais, igual nesse caso aqui, eu só tiro a vírgula e divido como números naturais. Se não forem iguais, eu vou igualar essas casas com zeros. Se for o contrário, se eu tiver o divisor tiver duas casas depois da vírgula e eu dividindo não tiver nenhuma, vou fazer a mesma coisa, eu coloco 0,00 e igualo as casas no dividendo. Só posso começar a fazer meu cálculo de divisão quando divisor e dividendo e divisor tem ambos a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Pronto. Agora nós vamos para a regra em forma de fração. Esse segundo exemplo aqui, ambos é fração. Isso significa que a minha resposta tem que ser em forma de fração. Eu não consigo fazer um cálculo de divisão com fração, porque a fração já é uma divisão. Quando eu coloco 1 sobre 2, significa 1 dividido por 2. 3 quartos significa 3 dividido por 4. Então, se eu for fazer divisão aqui, é como se eu tivesse 3 contas de divisão dentro de um problema só. E eu não tenho como fazer isso. Eu tenho como se eu tivesse 1 dividido por 2, dividido por 3, dividido por 4. Aí embola muito, então eu não tenho como. O que eu vou fazer então quando é fração? Quando é fração, eu vou fazer um cálculo de multiplicação. Só que eu não posso fazer também um cálculo de multiplicação direto. Eu não posso fazer 1 vezes 3 e 2 vezes 4. Porque senão não diferencia do cálculo da multiplicação com fração, que também é assim. Então, eu não posso dizer que meio vezes 3 quartos é a mesma coisa que meio dividido por 3 quartos. Tem que ter uma diferença entre eles. Então, o que eu vou fazer para poder dividir uma fração? Para dividir uma fração, nós vamos utilizar a multiplicação, mas nós vamos usar uma regrinha antes de usar essa multiplicação. Que será? Eu vou ter sempre duas frações. A primeira e a segunda. Eu vou pegar a minha primeira fração e vou conservar. Conservar é escrever ela do mesmo jeito que ela está. Era 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, continua sendo menos 1 sobre 2. O meu sinal de divisão vai passar a ser um sinal de multiplicação. E a minha segunda fração eu vou inverter. Então,
A primeira conserva. O sinal de divisão troca para multiplicação. A segunda fração inverte. Como é que é inverter a fração? O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. O sinal não muda. Se é negativa, continua negativa. Se é positiva, continua positiva. No meu caso aqui, a minha é negativa. Então, ela vai continuar negativa. Então, qual é o inverso de 3/4? 4/3. É só inverter. 4/3. Pronto. Conserva a primeira, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda. Pronto. Agora é só aplicar a regra de multiplicação. Primeiro eu vou fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais. Aí multiplica direto. Mas eu só posso multiplicar direto depois que eu inverter a segunda. Então, a divisão de fração é o quê? É inverter essa segunda. Consiste em inverter a segunda. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Lembrando que fração precisa ser simplificada. Eu tenho um divisor comum entre 4 e 6, tenho 2. Então eu vou dividir. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Como ela é positiva, eu posso colocar o sinal de mais, igual eu coloquei aqui, ou não colocar. Colocando ou não indica que ela é um número, que ele é um número positivo. Então, eu tenho aqui o meu resultado, 2/3. Deixei 4/6, tá certo? Não. Meio certo? Também não. A fração, a questão precisa estar com a resposta simplificada. Letra C. Letra C é aquela situação onde eu tenho uma fração e um decimal. Eu vou usar qual das duas regras? A de fração ou a de decimal? Qualquer um dos dois. É opcional, desde que a fração não seja uma dízima. O que é esse caso aqui? Então, eu poderia transformar essa fração em um decimal e armar a conta igualando as casas e fazer a divisão? Sim. Porém, nesse caso específico, 3/7 é uma dízima. Quando eu for transformar o 3/7 em fração, 3 dividido por 7, e fazer o cálculo, vai dar uma dízima. A gente vai ver que a gente não vai conseguir chegar no final. Ele vai ficar sempre se repetindo. Então, isso significa que vai dar uma dízima periódica. Se 3/7 é uma dízima periódica, ele não pode ser transformado em decimal. Então, nesse caso específico, vai ter que ser em forma de fração por conta dessa dízima. Então, eu vou ter menos 3/7 dividido por 0,4. Como é que eu transformo 0,4 em fração? É positivo, continua sendo positivo. Vou deslocar a vírgula, uma casa. Ficou no meu numerador 4. Se eu desloquei a vírgula, uma casa, o meu denominador é 10. Que é a mesma coisa, tinha um número depois da vírgula. Então, denominador com 1, 0. Meu denominador vai ter 1, 0. Pronto. Aí, lembrando, eu posso simplificar o 4/10 por 2. Aqui, se você simplificar, não tem problema não. Mas aqui não tem necessidade de simplificar, porque ainda não é a resposta. Eu preciso dela simplificada mesmo na resposta. Pronto. Agora eu vou aplicar a regra que eu utilizo para fazer a divisão de fração, que é: conserva a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda fração. O inverso de 4/10, 10/4. Só trocar. E aí nós fazemos agora o cálculo. Menos com mais, menos. Aí vai ficar esse vezes esse e esse vezes esse. 3 vezes 10, 30. 7 vezes 4, 28. Aí a mesma coisa. Posso simplificar? Posso. Ambos aqui podem ser divididos por 2. Então, eu tenho negativo, então eu preciso colocar o sinal de menos. 30 dividido por 2, 15. 28 dividido por 2,
14. Ainda posso dividir? Não, porque 14 vai dividir por 2 e por 7. 15 vai dividir por 3 e por 5. Então, eles não têm divisor comum. Meu resultado final é menos 15 14avos. Então, já simplificado. Então, nós vimos aqui as duas regras. Quando é decimal, eu preciso ter casas decimais, eu preciso igualar as casas decimais e depois eu desconsidero a vírgula para fazer a divisão. Quando é fração, eu conservo a primeira fração, troco o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, inverto a segunda fração e faço o meu cálculo. Lembrando sempre que a minha resposta em forma de fração precisa ser fração irredutível. Tenho que lembrar sempre de estar simplificando a fração para poder colocar a minha resposta. E aí, para a aula de hoje, nós ficamos por aqui com essas regrinhas de divisão com números racionais. Até a próxima, bons estudos!